Falta menos de um mês para a Copa do Mundo e o Brasil, como sempre, é um dos maiores favoritos. Não é à toa que a gente está falando muito da seleção. Pois é, e a partir desse domingo você viaja com a gente atrás dos outros super favoritos ao título. Começamos pela única seleção que pode se igualar ao Brasil em número de títulos. É a tetracampeã Itália. Quais os segredos e as chances da Azzurra? Jogadores e o técnico italiano opinam. Os super favoritos da Copa. 6 países, 21 cidades, mais de 20 mil quilômetros de descobertas. O Esporte Espetacular visitou pedaços importantes do mundo para mostrar mais do que atrações turísticas. Nossa viagem em busca dos segredos da bola está começando. Nossa primeira parada é Itália, o único país que na África do Sul pode igualar o Brasil em número de títulos. Estamos na capital, Roma, cidade que durante séculos foi o centro da civilização ocidental. Ainda hoje, patrimônios daquele tempo seguem imponentes pela cidade, para encanto de gente de todos os cantos. Assim fica fácil de entender o apelido que ganhou: Roma, a cidade eterna. Caminhar por Roma é como passear no museu a céu aberto. Em cada canto da cidade, uma história para ser lembrada. Lá, por exemplo, está o Coliseu. O que é hoje uma das 7 maravilhas do mundo moderno já foi um estádio com capacidade para 50 mil pessoas. Isso 2000 anos atrás. E mesmo quando o assunto é futebol, a Itália tem muita história para contar. Campeã do mundo em 1934 jogando em casa. Bicampeã 4 anos depois na Copa da França. O Tri veio em 1982 na Espanha. E o Tetra há 4 anos na Alemanha. A história não deixa dúvidas. Estamos diante de uma potência do futebol mundial. Dino Zoff, 112 jogos pela seleção, 4 Copas do Mundo defendendo a Azzurra, campeão em 82. Poucos no mundo conhecem uma Copa tão bem como ele. Ganhar uma Copa do Mundo para um jogador é máximo. É o máximo que se possa desejar. O que aconteceu em 82 foi a coisa mais bonita da minha carreira. Mas antes do título, um momento definitivo. Barcelona, 5 de julho de 1982. Estádio do Sarriá. Itália e Brasil se enfrentam pela segunda fase da Copa da Espanha. O atacante de 3 gols num jogo, Paulo Rossi, acaba com o sonho de um time que parecia imbatível. 3-2. Italianos em estado de graça. Desilusão, incredulidade brasileira. Para nós, a derrota ganhou nome: Tragédia do Sarriá. La tragedia dei brasiliani li ho visti, ecco. E eu vi o desespero dos brasileiros. Boa parte das pessoas ficou nas grades, chorando, porque acreditavam que aquele time era imbatível. Quando chegou nossa vitória, houve um entusiasmo extraordinário, porque derrotamos um grandíssimo time. Una grandissima squadra. Mais do que uma vitória, aquele jogo do Sarriá deu à Itália a confiança necessária dos campeões. Para nós, aquele jogo contra o Brasil foi a verdadeira final. Ali ficamos convencidos de que poderíamos ir até o fim e ganhar a Copa.
eravamo convinti che potessimo vincere quel mondiale. Bruno Conte foi destaque daquele time. Para quem não viu ou não lembra dele no Mundial, escute o apelido que ganhou: Mara Zico. Uma mistura dos nomes de dois craques da época, o brasileiro Zico e o argentino Maradona. Diziam que eu era metade Maradona e metade Zico. Foi um pouco exagerado, porque os dois foram grandes fenômenos. Mas claro que eu fiquei feliz. Na Copa de 82, Bruno Conte. Nas Copas de 34 e 38, jogava o lendário Giuseppe Meazza. Tão ídolo no Internazionale de Milão que o estádio do time leva o nome dele. Em 2006, Cannavaro, melhor jogador do mundo naquele ano. Mas como quase sempre no futebol, o time é mais importante do que um craque. Todas essas equipes campeãs do mundo pela Itália tinham um grupo unido pelo sonho de uma conquista eterna. Io credo che la cosa principale sia il gruppo, l'unione, la compattezza della squadra. A coisa principal é o grupo, a união da seleção. Porque a Itália venceu quando esteve muito unida, muito compacta e fez muito mais do que se esperava. A união é o que faz a diferença. L'unione è quella che fa la differenza. Baresi viveu o melhor e o pior de um Mundial. A glória com o título de 1982, o desespero 12 anos depois. A final da Copa de 94 contra o Brasil foi decidida nos pênaltis. O capitão italiano errou. É sua, Tafarel. Partiu Baresi, pé direito, bateu! Pra fora e muito! Pra fora e muito! O Brasil ganhou o Tetra e Baresi perdeu a chance de reviver uma emoção de poucos. Baggio era o craque daquele time. 16 anos depois de também perder um pênalti na final, ele ainda sente o peso do erro daquele dia. Avrei fatto um buco e mi sarei messo dentro com a testa. Queria ter feito um buraco para enfiar a minha cabeça. Foi uma sensação duríssima, indescritível. Abri uma ferida inacreditável na minha vida e que nunca vai fechar. Jogos históricos, rivalidade eterna. Itália e Brasil se enfrentaram 5 vezes em mundiais. Foram 2 finais, 70 e 94. Claro que você sabe bem quem se deu melhor. Mas a Itália é atual campeã do mundo. Na final de 2006 enfrentou a França. Depois de empatar em 1-1, a decisão foi para os pênaltis. Mas dessa vez, a Itália levou a melhor. Volante e ídolo do Roma, companheiro de Juan e Júlio Batista, De Rossi estava na seleção que comemorou o tetracampeonato na Alemanha. A livello mondiale, diciamo... Para todos nós é a maior conquista, até porque só se joga de 4 em 4 anos, enquanto que Campeonato Nacional e a Copa dos Campeões são disputados em todos os anos. Gioca una volta ogni 4 anni, mentre un campionato, una Coppa Campioni la giochi tutti gli anni. De Rossi tem apenas 26 anos e já tem um lugar de destaque no Museu do Futebol Italiano. Hora de viajar. Florença, uma das cidades mais belas do mundo. Berço do Renascimento, um período de efervescência das artes, ciência e literatura. Isso entre os anos 1300 e 1700. A escultura de Davi, do artista Michelangelo, uma das mais famosas de todos os tempos, fica na cidade. Florença também preserva a memória do futebol. Este senhor é Fino Fini. Ele foi médico da seleção italiana durante 20 anos. Hoje é o responsável pelo Museu do Cauti, futebol em italiano. Cada foto, uma história, uma lembrança que precisa ser dividida. Nem todas
para se orgulhar. Copa de 1938. A Itália vivia o fascismo de Benito Mussolini. O ditador italiano usou o esporte como instrumento de manifestação política. No jogo contra a França, um time de preto. Perché i francesi in quel periodo erano un pochino rossi. Os franceses eram vistos como vermelho de esquerda, uma coloração política. Mussolini mandou o time vestir o preto. Quando os jogadores entraram em campo, fizeram a saudação fascista, vaia, berros, dos franceses e dos italianos que não concordavam com o regime. Foi o único jogo que a seleção vestiu o preto. Solo contra a França, a França é nera. A Itália sempre preferiu o azul. Azul, na bandeira da Itália ele nem aparece. A gente explica. Foi em homenagem à antiga Casa Real Italiana, cujo brasão imperial era contornado pela cor azul. Por isso que a história da Azzurra é contada em azul. Das mais antigas às mais recentes, como a da Copa de 2006, com a camisa dos campeões mundiais, entre elas a de De Rossi. É essa história que a gente viu aqui no Museu do Futebol, que fica em Florença, que faz da Itália uma eterna candidata ao título. Na África, é a única seleção que pode igualar o Brasil e conquistar a Copa do Mundo pela 5ª vez. Para isso, aposta num grupo experiente, que também quer ter um lugar de destaque, ali onde fica guardada a memória do futebol italiano. A receita para 2010 vem do sucesso de 2006. Veja o time base da Itália nas eliminatórias. Buffon, Zambrotta, Chiellini, Cannavaro e Grosso, Marchisio, De Rossi, Pirlo e Camoranesi, e a quinta e Gilardino. 9 dos 11 jogadores foram campeões na Alemanha. O técnico é Marcelo Lippi, o mesmo de 2006. Ele vai repetir na África uma estratégia marcante de todo o time italiano, uma defesa fortíssima. Na Alemanha, a Itália sofreu apenas 2 gols em toda a Copa. Dificilmente se vê uma seleção que não se preocupa com a defesa, apenas com a parte ofensiva, que vence alguma coisa. Um exemplo disso é a seleção do Brasil, que se tornou muito europeizada nos últimos anos com o Dunga. Por isso, tornou-se a seleção mais forte que existe. A experiência do time italiano na África também traz problema. Para muitos, a Itália é um time velho. A média de idade é de 30 anos. Quando se coloca no prato da balança a qualidade de um jogador, não se observa somente a idade e a qualidade técnica. Observa-se a experiência, o carisma, a familiaridade com os eventos internacionais. Pensa-se em tudo isso. Em um mês, o jogador de 34 anos, 35 anos, pode ser mais importante que um de 24, 25. Um que ha 34, 35 anos pode ser più importante di uno che tinha 24, 25. Nas eliminatórias, a Itália se classificou sem sustos e sem derrota. Apesar da classificação tranquila, a seleção não convenceu sequer os italianos. Acho que tem seleções mais fortes do que a Itália. A Inglaterra e o Brasil, por exemplo. Mas da Itália, nunca é bom duvidar. O time sem estrelas, mas cheio de jogadores experientes, tem algo fundamental para o futebol e para a vida: história.